Bom, eu tenho o privilégio agora de poder apresentar para vocês o nosso pregador dessa manhã. Quem vai estar falando é o pastor Brian, ele é o departamental na área de publicações aqui da nossa associação, também um grande missionário, tem experiência muito boa na vida ministerial e missionária. Quero apresentar e convidá-lo agora para compartilhar conosco a palavra de Deus. Que Deus abençoe e te use nessa manhã, pastor Brian Rios. Amém. Pastor Marcelo, bom dia. Feliz sábado, obrigado pelo convite. Feliz sábado a todos vocês que acompanham aqui. Diretamente nós estamos em Senhor do Bonfim. Na verdade, eu estou em Juazeiro, essa da internet, né? Que nos propicia a gente estar em diferentes lugares e poder estar juntos nesse sábado. Eu quero fazer um convite a você, de maneira especial, para a gente poder convidar pessoas para esse momento. A gente sabe que quando a gente compartilha algo positivo, na internet a gente está levando a mensagem de Deus. Então, eu quero, no momento, a enviar alguma mensagem, quem sabe o link do YouTube, do Facebook, para colegas e amigos seus. Nós vamos falar nessa manhã sobre um momento decisivo. Nós estamos vivendo um momento decisivo. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem. Pega aí 10 segundos, 20 segundos e compartilha essa mensagem para os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, de escola, para que a gente possa alcançar mais pessoas nesse momento, ok? Quero agradecer, então, mais uma vez, pastor Marcelo, pastor Davi, pela oportunidade de estarmos juntos nesse sábado compartilhando a palavra de Deus. Eu quero começar essa manhã lembrando, juntamente contigo, um momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, nos últimos meses, nós temos visto e vivido uma realidade bastante diferente, não é, naquilo que a gente estava acostumado em relação a vários aspectos. Por que isso está acontecendo? Eu vou compartilhar rapidamente a tela com você. Vamos ver se você consegue ver por aí. Ok. Nós estamos vivendo um momento, já foi dito em alguns lugares, eu quero reforçar essa ideia, porque esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em um momento de transformação mundial. Nós vemos aqui que o que transforma o mundo pode ser uma guerra, uma revolução, como o que ocorreu na França, ou mesmo a Revolução Chinesa, e nós também temos as pandemias, como 3 fatores que fazem com que a Terra ela modifique completamente a sua maneira de se relacionar, no caso entre as nações, a questão comercial das empresas, tudo modifica a partir de uma dessas 3 realidades. E hoje nós estamos vivendo, na verdade, a terceira, que é essa pandemia mundial. Então nós encontramos aqui, por exemplo, essa nova realidade. Uma realidade que tem afetado o mundo todo, infelizmente não é só algo local, mas hoje algo mundial. Essa é a nossa realidade no momento. O mundo todo está sendo impactado pela realidade do Covid. Isso tem afetado o casamento, tem afetado os relacionamentos, tem afetado os recursos, né, os empregos. Quem sabe estou falando nessa manhã para alguém que perdeu seu emprego ou está com medo de perder. Talvez você é empresário, autônomo, e está vendo a realidade das suas finanças serem impactadas e mudadas, né? Então, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, a gente está vivendo essa realidade de impacto na realidade social também. Com base nisso, eu quero mencionar com você e pensar um pouquinho em 3 aspectos importantes. Eu vou compartilhar aqui a tela com você, o nosso texto base para essa manhã, que é um texto que fala exatamente sobre o que Cristo nos chamou. Eu penso que esse é um momento importante para nós e eu penso que esse convite de Cristo também nos ajuda na nossa realidade de pandemia. Nós temos aqui esse texto da Bíblia, que está no livro de João, capítulo 1,
e o versículo 43. Se você tem aí em sua Bíblia, o livro de João, capítulo 1, versículo 43, eu peço que você abra a sua Bíblia. A gente vai projetar esse texto aqui também na tela. Vamos tentar fazer uma projeção. Então, você vai poder acompanhar também esse texto aí na tela. Diz o seguinte: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me, segue-me. Quando Jesus começou o seu ministério, quando Cristo começou ali o seu ministério durante os 3 anos e meio, ele começou com a realidade do convite a novos discípulos. Aqui nesse contexto ele convida a Filipe, ele diz a Filipe: segue-me. Nesse momento de pandemia, de preocupação, nesse momento onde o mundo está sendo impactado por essa nova realidade, Jesus também faz o mesmo convite: segue-me. O convite de Cristo para você e para mim é para segui-lo. E nós vemos que esse convite está desde o começo da Bíblia. Antes mesmo do pecado, Jesus chamava todos os dias Adão e Eva para uma conversa. Após o pecado ter entrado nesse mundo, nós vemos Cristo sempre buscando o ser humano. Vemos, por exemplo, Enoque, que caminhou com Deus e em um momento já não estava mais aqui. Ele foi para o céu porque ele andava com Deus. Nós também vemos Abraão sendo chamado por Deus. Deus disse a Abraão: segue-me, eu vou te mostrar uma terra que você não sabe onde fica, mas eu vou te levar para esse lugar especial, uma terra que emana leite e mel. E Deus fez promessas para ele. Deus fez promessa de prosperidade no aspecto financeiro. Deus fez promessa no aspecto também da sua descendência. Deus falou: olha, eu vou te dar um filho. Então, Deus é um Deus que está sempre chamando o seu povo. No Novo Testamento, Jesus começa chamando os seus discípulos a segui-lo. E nós encontramos, então, que ao longo da Bíblia, Jesus convida o seu povo a segui-lo. Finalmente, quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai levar-nos para o céu. Lá estaremos com ele para sempre. Já não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, nem nenhum problema mais na face da terra. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho no momento que nós vivemos. Nós vamos ver um pouquinho o livro hoje de Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos algumas realidades, algumas verdades que são importantes para nós meditarmos no momento que nós vivemos hoje. Eu não sei onde você está, quem sabe pode estar em sua casa, mas mais do que isso, cada um de nós estamos em um momento espiritual, existe uma realidade dentro da nossa casa. Como é que você está lidando com isso? Deus apresenta no livro de Apocalipse algumas verdades que vão nos ajudar a atravessar esse momento de pandemia com mais segurança. E olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós encontramos algo especial, uma mensagem de esperança nesse tempo. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse, nós vamos ver algumas passagens desse livro, vai falar especificamente sobre Cristo Jesus, a revelação que ele fez para nós. Em que tempo? O tempo do fim. Nesse tempo onde nós estamos vivendo, trevas em todos os aspectos. Existe nesse momento uma decadência moral, que nós já vemos assistindo já há algum tempo, e agora se intensifica ainda mais. Nós encontramos que as pessoas estão com medo do futuro, e elas não sabem em quem confiar. As instituições do país e do mundo estão sendo colocadas em xeque. No passado, muitas pessoas acreditavam nas instituições, mas hoje, cada vez mais, essa confiança vem sendo perdida. A sociedade hoje enfrenta uma crise de referencial. Hoje as pessoas já não sabem qual o referencial para a sua vida. E existe uma confusão muito grande. Por exemplo, hoje muitos dizem para as crianças: olha, você decide aquilo que você quer ser. Se você quer ser homem, então você vai ser homem. Se você
Quer ser mulher, então você pode ser mulher. Não importa como você nasceu. Importa o que você pensa, o que você acha. E dentro dessa confusão moral de gênero, de sexo, nós encontramos que a sociedade está mergulhada em sérios problemas. Por quê? Porque quando o dinheiro é mais importante que a moralidade, então a nação e a família enfrentam sérios problemas. Quando o entretenimento é mais importante do que a pureza, então a sociedade e a família entram em problemas e crises. Quando não existem papéis claros, não existe um referencial sobre a sexualidade humana, então a família e a humanidade entram em grandes trevas. Então, quando o crime está crescendo nas ruas e Cristo é proibido nas escolas, então a sociedade está em problemas. E é exatamente o que está acontecendo em nossos dias. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de a carta a 2 Timóteo, Lucas 21, o livro do Apocalipse, nós estamos vendo que o cenário do tempo do fim, os sinais do tempo do fim estão se cumprindo em nosso tempo. Então, Jesus Cristo, ele apresenta no livro de Apocalipse algumas verdades para guiar a você e a mim no tempo que nós estamos vivendo. De maneira específica, eu quero convidar você, antes mesmo da gente aprofundar um pouco mais no livro de Apocalipse, a olhar o livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 34. Nessa época onde as pessoas querem redefinir o certo e o errado, dizem que pecado não tem problema. Olha o que diz Apocalipse 14, 34. Pegue rapidamente sua Bíblia, abra sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto, que apresenta uma verdade importantíssima. Qual a relação da verdade, da palavra de Deus, com a prosperidade e estabilidade das nações e da sociedade? Provérbios 14, versículo 34. Diz o seguinte, acompanhe aí a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o quê? Quando há justiça em uma sociedade, aquela nação prospera, ela cresce. Mas quando há pecado, há vergonha e os problemas invadem uma nação. A Bíblia está dizendo o quê? Se na minha vida, na vida da minha família, existe justiça, então a minha família vai crescer. Eu vou estar em paz, vou estar em tranquilidade. Mas se o pecado é o que reina na minha vida, na minha família, então a vergonha, o opróbrio e a desgraça vão vir. E o que nós estamos vendo? Exatamente isso. As pessoas dizem, pecado não existe pecado, cada um faz o que quer, com quem quer, do jeito que quer. Drogas? Não tem nenhum problema, cada um usa do jeito que quer, com moderação. Mas quando alguém está preso nas drogas, quando alguém já está viciado, essas mesmas pessoas não estendem a mão, quem sabe para pagar as dívidas que essa pessoa acaba enfrentando, ou para colocar para dentro de sua casa e dizer, não, você pode morar aqui agora, eu vou cuidar de você. Infelizmente, muitos dos que dizem, para não dizer a maioria, na verdade, o fato é esse, né? A pessoa diz, olha, vem, a droga não tem nenhum problema. Quando a pessoa está viciada, o que ele encontra? Rejeição, exclusão social, porque aqueles que animaram agora não querem estar com a pessoa no momento mais difícil. Será que a crise vem sem razão? Será que as trevas que nós estamos enfrentando nesse mundo vieram sem razão? Em Provérbios 26, versículo 2, a palavra do Senhor nos apresenta algo que é verdade e nós estamos vendo em nossos dias se cumprir. Provérbios 26, versículo 2 diz assim: como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O que a Bíblia está dizendo? Quando uma nação entra em decadência moral, perde os seus valores éticos, o que acontece daí para frente é que existe
nesse momento, uma decadência e uma destruição da sociedade. Nós vemos, por exemplo, que ao longo da história, nós tivemos, por exemplo, Babilônia. Babilônia foi um grande império, foi uma nação próspera, mas o pecado ali entrou, inclusive quando nós vemos a Bíblia e a destruição de Babilônia, vemos que os seus governantes estavam vivendo o quê? Uma vida de depravação, zombando das coisas de Deus. Depois veio a Pérsia, e a Pérsia também caiu. Vem a Grécia também cai. Por último, Roma. E nós vemos a queda também de Roma. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que todas as nações, quando o pecado cresceu, quando as pessoas se esqueceram de Deus, então a tragédia chegou e aquela sociedade caiu em ruínas. Por exemplo, nós podemos ver uma obra de Edward Gimbel, ele que foi um grande historiador e tem uma obra literária que se chama A História do Declínio e Queda do Império Romano. Nessa obra, que é reconhecida por pessoas no mundo todo, historiadores, inclusive respeitado por pessoas que nem são cristãs, ele apresenta vários aspectos de como Roma caiu, como foi o declínio de Roma, por que aquela sociedade tão bem estruturada, com um exército tão forte, com leis sólidas, por que aquele império caiu? E ele lista alguns aspectos, 3 aspectos ele vai mencionar aqui. Primeiro, a decadência moral, uma degradação nos valores. Existiu uma loucura pela paixão, o prazer estava em primeiro lugar. Segundo, altos impostos e, consequentemente, investimento no exército, em grandes construções, quando, na verdade, o problema do povo estava em sua degradação moral. Terceiro, a decadência da religião. Então, o que aconteceu? O povo caiu numa degradação moral total. Não importa mais com quem as pessoas estavam se relacionando, homem, mulher, o que importa é ter prazer, é experimentar o prazer. Os esportes se tornaram extremamente violentos. E quando você olha, por exemplo, filmes que retratam como eram os jogos no Coliseu, você vai perceber ali que, às vezes, quando o perdedor ele estava ali no final das suas forças, aquelas pessoas que foram para o ginásio, elas agora estavam decidindo, e podiam decidir se aquele gladiador iria morrer ou iria viver. Se a população dissesse vai morrer, então aquela pessoa era morta. E eu fico me perguntando, imagina a brutalidade, onde foi parar o senso de humanidade, o amor e o carinho uns pelos outros. O que aconteceu? Aquela sociedade colocou o prazer e a paixão acima de tudo. Então, o sexo, de maneira libertina, com qualquer pessoa, eram jogos que exaltavam a violência. As pessoas tinham prazer em ver pessoas morrendo diante dos seus olhos. E eu fico pensando, será que essa também não é a realidade que nós vivemos em nossa sociedade hoje? Para muitas pessoas, o prazer está acima de qualquer coisa. Se são com as drogas, se é com o filme, com a série, com a novela que está assistindo, muitos jogos extremamente sensuais ou violentos. E o prazer de muitas pessoas tem estado sobre esse tipo de assunto. Primeiro aspecto que causa o declínio daquela sociedade de Roma foi o prazer em primeiro lugar. E aqui fica uma lição importante para nós. Será que o prazer está em primeiro lugar em minha vida? Isso tem um impacto tremendo sobre a saúde da família. Se aquilo que eu como, se eu não entendo que meu corpo é um templo do Espírito Santo, eu vivo do jeito que eu acho melhor e não cuido da minha saúde. Não, porque o prazer é importante. Pode ser que nós estejamos a um passo do colapso em nossa casa, porque seguramente a nossa sociedade, tanto a América Latina,
Estados Unidos, Europa. Essa sociedade hoje vive dessa maneira. Segunda característica, altos impostos. Os governantes, naquela época em Roma, queriam fortalecer o seu exército, grandes construções, para mostrar, quando na realidade o problema da sociedade, daquela população, estava no coração. E não adianta querer comprar coisas externas, carro novo, celular, uma comida, saída, roupa, sapato, tênis, o que seja. Somente Cristo Jesus pode preencher o coração, mas quando a sociedade busca no dinheiro a solução para os seus problemas internos, então essa sociedade está à beira do colapso. E essa foi uma das razões pelas quais Roma veio abaixo. E por último, o declínio da religião. Uma religião fria, uma religião de formalidade, que já não transformava a vida das pessoas. Então, primeiro aspecto, paixão em primeiro lugar e prazer acima de tudo. Segundo, o dinheiro como a solução para os problemas do coração. Terceiro, uma religião fraca, uma religião formal. Eu estive durante 4 anos como missionário no Uruguai e quando estava lá, me lembro que eu li uma meditação matinal que falava que sociedades extremamente frias e apáticas para a religião, na verdade, tem um problema com as prioridades, com aquilo que emociona o seu coração. E eu fiquei vendo isso de maneira muito prática, porque o Uruguai é um país de uma cultura muito secularizada, onde as pessoas realmente rejeitam Deus em muitos ambientes, não querem saber de Deus. Então, por um lado, uma sociedade fria e apática. Mas acredite porque eu estou te dizendo a verdade. O Uruguai é mais fanático por futebol do que o brasileiro. Será que é possível isso? Será que é possível ser mais apaixonado por futebol do que o brasileiro? Pois eu posso dizer para você com todas as letras. O Uruguai é mais fanático, a população uruguaia. Se você vê a força que tem aqui. Numa cidade, por exemplo, que eu estava, a cidade de Taquarembó, tinha, por exemplo, 90 mil habitantes. Tinha mais de 20 campos de futebol. Tinha um estádio de futebol para crianças, chamado Baby Futebol. Crianças com os primeiros anos já tinha um estádio, com arquibancada, com, enfim, chuveiro, com tudo, toda a estrutura. Vários campos de futebol. Aquelas pessoas que eram apáticas para assuntos religiosos, eram extremamente apaixonados por um jogo de futebol. E brigavam literalmente. Se hoje existe aqui briga entre um time e outro, porque meu time é isso, é aquilo outro, lá é muito maior. Estou falando aqui contra o futebol, não é nada disso. Estou simplesmente mencionando e refletindo de que se a minha prioridade é o prazer acima de tudo, então a minha vida está à beira de um colapso, e foi isso que aconteceu na sociedade romana. Prazer em primeiro lugar. O consumismo e as coisas como uma solução para resolver problemas internos. E uma religião de formalidade é o ingrediente perfeito para que uma sociedade venha abaixo. Isso é o que nós estamos vendo em nossos dias. Por isso, há uma necessidade de um reavivamento espiritual, de um reavivamento da religião. E o livro de Apocalipse fala exatamente sobre essa realidade e esse reavivamento. O Apocalipse apresenta 2 movimentos de reavivamento espiritual. Eu não sei se você já percebeu, mas existem muitas pessoas nesse momento sensíveis à palavra de Deus. E eu louvo a Deus pelo movimento de compaixão que existe na cidade do Senhor do Bonfim, todo esse polo. Nós vimos há pouco uma ênfase forte na doação de sangue. Nesse momento tão crítico, muitas pessoas estão no hospital e o oferecimento, a disponibilidade de sangue não é tão forte. E nós vemos aqui em Senhor do Bonfim, a igreja tem essa ênfase muito forte, né? A doação de sangue. Nós temos também ali, agora a campanha sobre o agasalho. Envolva-se, participe desse projeto, porque realmente esse é o caminho. Não existe outro, doação de alimentos.
e tantos outros, como nós podemos fazer para servir? Porque as pessoas hoje estão sensíveis e abertas para repensar os valores da vida. Estão abertas para repensar a sua vida religiosa. E o Apocalipse retrata que no tempo do fim, nesse momento de grande confusão, guerra por um lado, peste por outro, coronavírus, famílias em problemas, situação econômica difícil, as pessoas vão se voltar para Deus. E nesse momento, dois movimentos de reavivamento vão surgir. Primeiro deles, um movimento que procura trazer um reavivamento através de quê? Através da formalidade, através das leis, de decretos, numa união juntamente com o Estado. Esse poder religioso apresenta aqui a solução para este mundo. São leis, são regras, para que as pessoas possam seguir essas regras e então ter um reavivamento. Reavivamento através de legislação. Uma intenção de mudar o comportamento e forçar o comportamento religioso longe daquilo que Deus espera. Nós vemos também um segundo movimento no Apocalipse. Esse é um movimento genuíno, amém? Se por um lado existe esse falso movimento, existe um movimento verdadeiro, que tem um compromisso com Cristo Jesus. Um movimento que está preocupado com o reavivamento do coração. E uma sociedade não pode ser reavivada por legislação ou por força de lei. É unicamente pela graça de Cristo Jesus. Por essa razão, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Aqui nós encontramos um texto tremendo que apresenta três mensagens. Mensagens para preparar um encontro, três mensagens para preparar um povo para encontrar-se com Cristo. No Apocalipse, nós vemos aqui 6 anjos. 3 primeiros, eles trazem uma mensagem. E os outros 3 apresentam a execução dessa mensagem. Então, em Apocalipse 14, nós vamos ver rapidamente essas 3 mensagens, o que elas significam. A mensagem que foi feita para esse tempo do fim, para preparar um povo para estar alerta e fundamentado na palavra de Deus e não ser enganado por movimentos que querem trazer reavivamento pela força, pela legislação. Aqui no capítulo 14, nós encontramos essas 3 mensagens que vão preparar um povo, vão preparar pessoas sinceras para o encontro com Cristo Jesus. Antes mesmo, quando você olha o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5, fala dos 144 mil. Quem são 144 mil? Aqueles que vão atravessar a hora mais escura da humanidade. Aqueles que vão enfrentar as provas mais difíceis da humanidade. E esses 144 mil não é especificamente de um número literal. Não. Aqui simplesmente está falando de um povo que vai passar por uma prova muito grande, mas vai passar por essa prova dando glória a Deus, se apegando a Cristo Jesus. Amém? Não tema os problemas que virão. Talvez estou falando para alguém nessa manhã que está passando por um momento difícil. Quem sabe uma crise, está preocupado com o futuro. Abre cidade, fecha a cidade, pode sair, não pode sair, é obrigado a usar máscara. É tanta informação que o nosso coração fica pesaroso. Mas a Bíblia apresenta que os 144 mil, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que aceitaram a Cristo Jesus, vão passar pela provação com força. E aí vem as 3 mensagens que vão preparar um povo para encontrar com Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, fala de um anjo que voa. E esse anjo fala sobre o juízo. Ele anuncia que o juízo de Deus está acontecendo. Nesse momento, o juízo de Deus está acontecendo no céu. Jesus está intercedendo por toda a humanidade, passando em revisão e colocando as contas em dias. E em breve, dentro de pouco tempo, o juízo final de Deus terá lugar. Eu não sei se você já sofreu alguma injustiça nessa vida. Às vezes nós sofremos pela decisão de outras pessoas. Às vezes uma traição que deixa marcas profundas e coloca um fim a um relacionamento.
Às vezes, situações e traumas vividos na infância, abusos, situações que marcam a nossa vida profundamente. Nosso mundo é um mundo de injustiça, mas Jesus anuncia, esse anjo anuncia, que a hora do juízo de Deus está muito perto. O mal não vai prosperar para sempre, é a mensagem do primeiro anjo. O segundo anjo apresenta que esse sistema falso de adoração, o sistema religioso que procura unir a legislação e forçar a adoração contra os princípios da palavra de Deus, esse sistema caiu. Ele está realmente exposto, porque ele mostra e ele quer levar as pessoas contra a palavra de Deus, forçar uma adoração que não é a adoração verdadeira que Jesus ensinou. Por essa razão, a segunda mensagem anuncia que esse sistema de doutrina, de religião, cai. E terceira mensagem anuncia o juízo sobre esse poder religioso que se une com o poder civil e legislativo. Amados, querido amigo que me assiste nessa manhã, em nome de Jesus, o quadro futuro que se apresenta para essa humanidade é terrível, mas Jesus apresenta esperança e apresenta a qualidade, a maneira como nós seremos salvos. Quais são as características daqueles que vão ver Jesus voltar? Quais são as características, como vai viver aquele que ama Jesus, aquele que vai estar preparado para encontrar com o Senhor, aquele que vai receber força para atravessar essa pandemia, vai entrar pela hora mais escura desse mundo, mas com paz em seu coração. Quais são as características? Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Duas características. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aquele que ama a Deus tem um referencial, e o seu referencial é Cristo Jesus. São os mandamentos de Deus. Aquele que vive uma vida voltada para o prazer, para a pornografia, filmes, séries, videogames que estão exaltando o prazer acima da moralidade, a satisfação instantânea acima da pureza. Essas pessoas não podem aceitar, não podem ver a Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o momento final da história desse mundo. No momento final, não existe meio termo. Ou é salvo ou é perdido. Na colheita que Jesus vem fazer, ele vai resgatar o trigo e vai queimar a palha. Não existe três grupos. Ou nós estamos com Cristo ou contra ele. E uma mente que está cheia de mundo está vazia de Cristo Jesus. Por isso, hoje, o Senhor Jesus nos chama a uma reconsagração das nossas prioridades, a colocar a nossa alegria, o nosso prazer nas coisas do céu. Os mandamentos de Deus são um referencial para aquele que quer estar no céu. Aquele que quer ganhar e avançar com roubos. Tem gente que nessa pandemia tem a coragem, a ousadia de tentar enganar o Estado. Ele não precisa dos R$600, mas ele vai lá e pega aquele dinheiro. Ou, quem sabe, ganhar dinheiro de maneira ilícita. O Senhor Deus apresenta aqueles que vão ver a Jesus, vão atravessar por essa prova com segurança, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí está o referencial. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus, ela apresenta uma segunda característica. E a segunda característica diz respeito àqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Saber os mandamentos de Deus, sem a presença de Cristo, sem a fé de Cristo em nosso coração, é insuficiente. E aqui existem dois erros que as pessoas cometem quando se deparam diante da decisão. Muitos querem entregar a vida a Cristo, mas se perguntam: será que eu fui longe demais? Eu já fiz tanta coisa errada que Deus, ele não me aceita mais. Eu não tenho como
ser perdoado. O meu futuro é complicado porque o meu histórico está terrível. Eu não posso viver uma vida pura na presença de Deus. 2 aspectos. Preocupado com o pecado do passado. Segundo, ansioso se vai poder ser fiel no futuro. Jesus diz, calma, você tem apenas o hoje. Me aceite hoje. E a fé de Jesus, o amor de Cristo, a graça dele é o que nos dá força para aceitar a sua mensagem, o seu poder hoje. Se você fracassou, caiu, se você está distante de Deus, se sente longe do Senhor, não se preocupe. Ele te chama com a voz suave, como ele diz para Filipe, segue-me. Jesus Cristo hoje ecoa esse chamado para você e para mim. Ele convida você e a mim para segui-lo, para seguir os seus passos. Nessa manhã eu quero fazer um convite especial a você, para que em meio a essa situação de pandemia, a essa incerteza que o mundo vive, e a dura realidade de que nós estamos vendo as instituições, a moralidade em decadência, eu quero convidar você a fazer uma entrega profunda a Cristo Jesus. Porque é somente um compromisso com Cristo, uma experiência real com Cristo, é que você e eu podemos atravessar as provações que estão diante de nós. Cristo Jesus quer encher o seu coração de alegria, quer trazer paz à sua casa, quer dar esperança e segurança nesse momento. Jesus prometeu e ele disse, olha, o final dos tempos será bem atribulado, mas os 144.000, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, aqueles que seguem a Jesus, eles serão transformados pelo poder de Deus. Amém? Você deseja tomar essa decisão por Jesus? Você quer seguir a Cristo? Coloque aí na parte de conversa, eu quero seguir a Jesus. Eu quero essa paz, Senhor, enche o meu coração de paz, de esperança. Amém. Eu quero, Senhor, me colocar em tua presença. Isso aí, coloque no chat nesse momento. Senhor, eu quero te servir. Eu quero te aceitar. Eu quero entregar a minha vida a você. Não importa as palavras que você usa, mas você pode fazer a sua entrega nesse momento. Eu não posso te ver, mas eu sei que você está aí e você pode escrever, olha, eu aceito, eu quero seguir a Cristo Jesus. Seguir a Cristo Jesus significa, Pai, eu quero que o Senhor derrame em meu coração a tua paz, a tua alegria. Muda, Senhor, os meus pensamentos, muda o meu gosto. Senhor, eu tenho talvez prazer por coisas que não te agradam, mas, Senhor, mude a minha vida. Eu quero te seguir, eu quero te servir. Transforma o meu casamento, traz harmonia para dentro da minha casa. Quando eu digo, Senhor, eu quero te seguir, eu aceito Jesus Cristo, ele vai fazer uma obra em sua vida. Acima de tudo, eu quero dizer a você em nome de Cristo Jesus. Quando Jesus enche o seu coração e você aceita segui-lo, agora você também passa a dizer a outras pessoas, segue a Jesus. Por isso, nessa manhã, além de fazer o convite para você seguir a Cristo, eu quero convidar você a convidar outras pessoas para seguir a Jesus também. Nesse momento, a igreja aí na região de Bonfim está focada em fazer obras de compaixão, ajudar aquele que necessita e dizer, segue a Cristo, vem para Cristo. Eu quero convidar você a se envolver nesse movimento. Cada igreja tem um programa através da ASA para impactar a sociedade. Eu quero convidar você a se envolver nesses projetos. Eu quero convidar você a compartilhar a esperança desse momento de pandemia. Quem sabe através de um livro missionário. Eu estava outro dia na cidade de Barra e vi que um irmão está fazendo um trabalho tremendo. Ele pegou o livro missionário e vai nas comunidades distribuir máscaras junto com o livro que contém esperança. Levando esperança através dos livros. Eu tenho visto aí mesmo em Bonfim, vocês têm entregado marmita para as pessoas com livro, agasalho. Amados, você e eu estamos sendo chamados a ser uma luz nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que você possa segui-lo, estar em paz, em segurança, na presença do Senhor. Eu quero também orar para que Deus possa abençoar você poderosamente,
para que você leve essa luz a outras pessoas. Se envolva em sua igreja. Faça a diferença. Nós vamos cantar nós vamos ouvir agora a música do pastor Leonardo, que é uma oração que diz: Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero seguir e fazer a Tua vontade. Nós vamos ouvir esse louvor e ao final vamos orar juntos, colocando nossa vida nas mãos do Senhor. Foi um privilégio ter estado com vocês aqui nessa manhã e, de fato, estamos em guerra espiritual. Que seja o nosso desejo, que seja a nossa vocação ser usados pelo Senhor para levar o maior número de pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo e de sua salvação. Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por Ti, Senhor. Como Teu servo me reconheço em Tua palavra, me fortaleço para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Da minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por Ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado só por Ti, Senhor.
para ser usado só por ti, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Deus seja louvado pela vida. Deus seja louvado pela sua vida. Eu louvo ao Senhor, eu estou vendo aqui a sua reação. Tem aqui, Cláudio Ferreira diz, eu quero servir-te, Senhor, para sempre e eternamente. Amém, Cláudio? Que Deus abençoe você e sua família. Também aqui tem o pastor Davi participando, a Ozeni Edilza Alves dizendo, Senhor, transforma. Papai do céu, transforma, Ele abençoa. Dea Murici diz, eu quero ser usado por ti, Jesus. Roberto diz, que sejamos usados pelo Senhor. Amém, Roberto. Que Deus ajude a todos nós. Somos limitados, somos pequeninos, somos pó, mas Ele tem uma obra em nossa vida. Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos use. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã podemos passar esse momento juntos, meditando em Tua palavra, percebendo que podemos fazer mais para levar o Teu amor às pessoas e, acima de tudo, Senhor, compreendendo que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando, sinais estão a nossos olhos e em meio às tribulações do mundo e à agitação do nosso coração, nós temos a certeza de que aquele que se apega a Jesus, que verdadeiramente se entrega ao Senhor, é transformado pelo Teu poder. Por favor, Senhor, continua a obra que o Senhor começou em nossa vida, em nossa família, que possamos ser uma bênção, te seguindo até o final da nossa vida. Continua conosco, é as bênçãos que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.